Deus não sacrificou solamente um hijo, senão um Deus. Ele deu todo de si em el altar. E por isso, ele exige que se coloque no altar ao Deus que generalmente possui todos aqueles que não têm a vida em el altar. Existem pessoas que renunciaram a Baal, pero dentro de si, todavia têm um altar levantado ao Deus dinheiro, ao Deus passado, ao Deus hijo, ao Deus marido, ao Deus novio, ao Deus sentimentos, a los que não renunciam. E com isso o quê? E com isso o quê? Sofrem. Ou seja, Deus, o Senhor Deus, quando Ele colocou Jesus em la cruz, que era el altar, porque Ele foi sacrificado no Monte Calvário, que era um altar, Ele não estava apenas colocando a seu Hijo, Ele estava colocando a um Deus, porque Jesus é Deus, não é verdade? Era Deus que estava nele altar. E muitas pessoas, elas, às vezes estão agarradas, apegadas a coisas e a pessoas, a las quais ela não suelta. Ela não é capaz de renunciar isso por uma fé, porque elas estão apegadas a isso. Você vê que há pessoas que elas abandonam Jesus por causa de uma mulher. Um homem que de pronto ele engana sua esposa e por causa disso ele abandona Jesus, porque o Deus dele foi aquela mulher. Há pessoas que abandonam Jesus por causa de dinheiro, porque elas não aceitam a ideia de ofrendas e dízimos e sacrifícios. Então, se ela abandona Jesus, por quê? Porque o dinheiro ha sido para ela o Deus de ela. Há pessoas que elas abandonam Jesus quando se lhe muere um ser querido. Murió a mamá, murió o hijo, murió o marido, murió um ser querido, e por causa de isso, a fé de ela em el Senhor Jesus se vai para abaixo. Ela começa a questionar a existência de Deus, porque perdeu aquela pessoa. Por que ela põe em questionamento a Deus? Porque aquela pessoa era o Deus de ela. O Deus dela não era Jesus. Porque nós outros sabemos que morir todos vamos, jovens ou viejos, ou ninhos. Quem sabe quanto tempo tendremos de vida? Nadie sabe. Pero quando a pessoa ela hace de algo ou de alguém su Deus, então se ela perde isso, para ela, seu mundo se acabou. E ela é capaz de abandonar Jesus por causa disso. Por causa disso. Porque aquele se converteu em quê? Em seu Deus. Porque entenda que Deus, a palavra Deus, significa uno que és adorado. Uno que és adorado. Se mi Deus és o Senhor Jesus Cristo, então eu solo adoro a Ele. A Ele. Mi vida lhe pertence a Ele, porque Ele és mi Deus. Eu sou casado há 20 anos. Amo minha esposa, mas ela não és mi Deus. De maneira alguma, eu vou abandonar Jesus por ela. De maneira alguma. E ela lo sabe. A mesma coisa ela sabe, e ela não vai abandonar Jesus por minha causa. Não vai.
¿Por quê? Porque nós temos bem claro quem és nosso Deus. Mi Deus não é Elia, o Deus de Elia não sou eu. Está claro isso? Sim ou não? Se fôssemos a dar nomes a los deuses existentes dentro de muitas pessoas, não alcançariam os nomes. Se existe um altar a eles, existe também que um sacrifício, pero com certeza não há resposta. Agora nós outros entendemos por que Jesus chegou ao jovem rico e isso su pedido. Jesus, oyendo esto, lhe digo: aún te falta uma coisa. Vende todo lo que tienes e dá-lo a los pobres, e tendrás tesouro no cielo. E vem, e sigue-me. Então ele, oyendo esto, que passou? Se puso o quê? E que passou depois? Porque era quê? Então, se ele, por causa de lo que Jesus lhe digo, ele se puso triste. E não apenas se puso triste, ele abandonou Jesus. Por quê? Porque o Deus de ele era sua riqueza. O que Jesus estava propondo-lhe ao jovem rico era um intercâmbio de Deus. De um Deus que perece por um Deus eterno e poderoso. Pero não querendo reconstruir o altar do Deus eterno, o jovem seguiu com o altar erguido ao Deus dinheiro. A reconstrução do altar de Deus é para estas pessoas, porque nestes deuses que perecem não há fogo nem resposta. Muitas pessoas chegaram destruídas à igreja, pero por haver erguido um altar e haver-lhe sacrificado a Deus, hoje têm prosperidade, a família transformada, saúde, estão liberadas, e para elas, nada de isso se converteu em quê? Em um Deus. Por isso seguem sacrificando, para deixar em claro que o Deus de Elias continua sendo su Deus. E assim, levam dentro de si, e assim, levam dentro de elas, que? A certeza de la salvação, que é que? Para terminar, quem és su Deus? Quem és su Deus? Quem ha sido su Deus?